Olá, meus amigos, sou eu novamente, professor Gessé Cortez, tá bom? Estamos agora no nosso 8º tempo. Espero não ser cansativo, tá bom? Pra gente encerrar essa quinta-feira, tá? Então tá bom. Então nós vamos dar continuidade ao Gil Vicente e ao teatro Gil Vicentino, né? Ao teatro português. Pois bem, eu deixei vocês com uma atividade da apostila da página 132. E aí, né, tem essa imagem, né, do alto da barca do inferno e tal, e fala a respeito da adaptação. Só que algumas perguntas você tem que ter conhecimento da peça. Bom, como você pode perceber, a peça Alto da Barca do Inferno foi adaptada para o contexto do teatro contemporâneo e da sociedade brasileira com o intuito de ampliar a percepção da situação da atualidade, tá? Porque era isso que Gil Vicente fazia. Ele criticava não as instituições, é importante que isso fique claro. Ele criticava as pessoas que corrompiam as instituições. Por exemplo, uma instituição, você precisa de um banco, tá? Então o serviço do banco é prestar dinheiro. Mas aí o que ele fazia? Criticava as pessoas que se aproveitavam disso, né? Então cobravam altos juros, né? Então a pessoa corrompia o sistema. Por exemplo, a gente precisa de um comércio, seja ele qualquer. Por exemplo, vamos trazer para os nossos dias. Estourou a crise do coronavírus. Aí, duas vertentes. Uma farmácia começou a distribuir álcool gel de graça. Não sei se você ficou sabendo disso aí. Você levava a vasilha, ia lá, colocava a vasilha e te dava, de graça, entendeu? Contudo, o que a gente viu com mais frequência? O álcool gel que custava 2 passou a custar R$20, passou a custar R$40. Quer dizer, as pessoas se aproveitando. O comércio é ruim? A instituição é ruim? Não. As pessoas as corrompem. Então, isso era o que Gil Vicente fazia. Então, o que o teatro lá da Bahia, essa adaptação do espaço xisto da Bahia, o que eles fizeram? Adaptaram essa peça para uma circunstância do dia a dia. O espetáculo apresentou as características do teatro popular nordestino, por meio de cordel, quer dizer, rimado também, de expressões de diversidade cultural baiana e do conceito de sustentabilidade. Pensando no contexto da sociedade atual, quais tipos sociais poderiam ser inseridos no texto dramático de Vicente para ampliar as ideias da peça? Só que é importante você conhecer quais são os elementos. Então são muitos. Por exemplo, é importante que você entenda quem que é o fidalgo. O fidalgo seria necessariamente o cara da burguesia. Ou melhor, eu coloquei aqui burguês, mas trazendo para um dia de hoje, tá? Mas seria necessariamente o cara da nobreza, então ele tem um sangue nobre, é um fidalgo, entendeu? Quem que é um onzineiro? Um onzineiro era um camarada que emprestava dinheiro, então necessariamente um agiota para os dias de hoje. Quem que é o sapateiro? O sapateiro encarnava o comerciante aproveitador, que tenta enganar o povo. Esse exemplo que eu tentei te dar com álcool e gel. E o frade? O frade é o religioso corrupto, tá? Então, quantos e quantos religiosos na Igreja Católica envolvida aí em casos de pedofilia? A Igreja Católica é ruim? A Bíblia é ruim? O cristianismo é ruim? Não. As pessoas corrompem, tá bom? Então, seria são respostas pessoais, tá? Eu deixei mais para você refletir. Em grupo, é claro, a gente não está em grupo, né? Faça uma adaptação livre das peças. Então, qual personagem você colocaria hoje? Para você fazer isso, é claro, você precisa ter contato com os personagens da peça. Vamos tentar então? Então vamos lá. Vamos então para o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno já é algo bem sugestivo no sentido que Gil Vicente faz uso de um pretexto que é um pretexto pagão, que é o pretexto da barca. Não sei como é que anda o seu conhecimento de cultura grega e de cultura latina. Contudo, meus amigos, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que na cultura grega, quando o camarada morria, para levá-lo ao Hades, tinha o barqueiro, o Creonte. Quem jogou, por exemplo, já aquele jogo no Inferno de Dante sabe do que eu estou falando. Aí tem o Creonte era o barqueiro levava até o Hades, o reino, né? Supostamente o reino dos mortos, o reino inferior, né? Ainda não era um inferno, não, é um conceito grego, que existiam 3 reinos, né? No caso o reino inferior, o reino, né, de Zeus, que era o ambiente que nós, os seres humanos, vivíamos, e o reino dos oceanos, que era comandado
por Netuno, né? Que era comandado, eu chamo Netuno, mas é o elemento grego, né? Comandado por Poseidon, né? Muito bem. Muito bem. Então, Poseidon era o deus dos mares, né? Então, no conceito grego existia o barqueiro que levava até o reino inferior. Gil Vicente se apropria disso. Eu não sei se você sabe, se você lembra, se você já viu. Tem uma determinada cultura grega, uma cultura pagã, que quando a pessoa morria, colocava-se 2 moedas nos olhos das pessoas. Por quê? Para ele pegar aquelas moedas e pagar para o barqueiro, que era o suborno do barqueiro, para o barqueiro levá-lo para o outro lado. Gil Vicente se apropria disso daí e monta a chamada trilogia da barca. Então eu tenho o Alto da Barca do Inferno, eu tenho mais outras 3 barcas que Gil Vicente vai escrever, tá? E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um enredo aqui que eu tentei resumir rapidinho para você, tá? Gira em torno de diversos personagens, que são as almas a serem conduzidas, tá? São as almas a ser conduzidas ou para o inferno, conduzido pelo um diabo, né, que está ali presente na barca do inferno, ou para o céu, para a glória, que tem um anjo ali, que é o condutor. E aí os personagens vão se apresentando, eles vão chegando. Por exemplo, eu tenho um tal de Henrique. O Henrique é um fidalgo, quer dizer, ele é um camarada que é nobre, então ele acha que está acima de todos, tal, né? Então veja bem, todo fidalgo é ruim? Não. Então o que ele critica? Ele critica as pessoas que corrompem a instituição. Então a crítica de Gil Vicente escreve isso lá em 1500 e tarará, entendeu? Em 1500, Gil Vicente percebe as pessoas e percebe como que as pessoas podem se divertir com aquilo. Então ele evoca um agiota, tá? Que é um usineiro. Ele também tem um outro personagem que é o Jonantão, que é um sapateiro, que é um comerciante que tenta ludibriar as pessoas, entendeu? Então o comércio dele, a sapataria, é um comércio ruim? Não, ele que corrompe, né? Por quê? Porque a pessoa é corruptível, tá bom? Eu tenho a Joana, né? Joane, né? Que é um tolo, né? Que é o parvo, né? Que é o chamado parvo. Eu tenho o Frei Gabriel, tá bom? Eu repeti o parvo aqui, eu repeti Joane, coloquei Joane 2 vezes. E Florença, que é uma dama. Opa, o slide está com vida própria. Que é uma dama, né, da sociedade, né? Frei Bariel e Florença, sua dama. Ah, sim, o Frei Bariel, ele é um frade, né, que se aproxima da barca e ele está acompanhado de Florença, que é uma prostituta, tá? E aí o que acontece? O padre, né, e os diálogos são vários. No caso do padre, né, ele se aproxima da barca e aí o condutor do inferno pergunta para ele: ó, padre, onde é que essa companhia, essa sua bela, onde é que você está indo com essa sua bela companhia? Aí o padre fala: estou indo aproveitar a vida, né, tal, né, com a minha companheira, tal. Aí o condutor da barca do inferno pergunta para ele: mas veja bem, mas lá no seu convento eles não criticam isso daí? Ele fala: não, lá eles fazem coisa pior, tal, não sei o quê. Aí o condutor da barca do inferno fala: então entra, padre, entra, porque você vai receber a recompensa que você merece. Mas para onde nós vamos? Nós vamos para o inferno, que é onde a gente como você merece ir. Como eu, um padre, né, com a minha batina, com todo o sermão rezado, entende? Então ele critica aquelas pessoas que corrompem a sociedade. Aí tem a Brígida Vaz, que se você voltar lá na página 127, é a adaptação, tem a prostituta que conversa, então é legal, tá em quadrinho, tá bom? Então você vai lá e dá uma lida. Aí eu tenho a Semifará, o Semifará, que é um judeu, então todo judeu é considerado avarento, né? E 2 representantes do judiciário, um corregedor e um procurador, que seria, no caso, um advogado e um juiz, né? Um enforcado, quer dizer, por que ele é enforcado? Ele foi enforcado porque ele cometeu algum pecado, né? E eu repeti aqui o Joane. Joane é um parvo, um tolo, tá? Personagem inocente que teve uma vida simples, portanto ele vai para o céu, tá? Muito importante, aí eu esqueci do ponto ali. E 4 cavaleiros que lutaram na cruzada. Então eu tenho o parvo, o personagem parvo também é muito importante, tá? Porque o parvo vai ser algo que constantemente vai voltar
na cultura depois que, né, nessa nossa cultura ocidental. Quem que é o parvo? O parvo necessariamente parece ser um tolo, parece ser uma pessoa que tem algum problema mental, mas é uma pessoa assim que vive na simplicidade. Quer ver? Eu vou te dar um parvo moderno, tá? Sabe quem que é um parvo moderno? O Chaves. O Chaves é um parvo moderno. Então o Chaves, ele é pobre, então ele está abaixo da sociedade. Não é que ele mora no barril, você sabe a história do Chaves, né? Ele mora num apartamento lá, mas ele fica ali no barril, né? Então tem a condição dele de pobreza. Mas você nota que o Chaves, ele apesar de atrapalhado, apesar de ser um bobo, ele se dá bem, as pessoas gostam dele. Sobretudo a Chiquinha, né? Chiquinha é caidíssima pelo Chaves, porque o parvo tem essa característica, ele sempre se dá bem com as meninas, entendeu? Um ser inocente. Por exemplo, um parvo é o Jerry Lewis. Aí você não vai lembrar de Jerry Lewis, né, cara? Bom, mas seria legal você assistir um filme de Jerry Lewis para você ter acesso ao que é ser um parvo. Quer ver? Netflix, eu vou te dar um parvo. Não tem aquele filme Milagre da Sala 67, Milagre da Sala 17, não tem? Que é o camarada que é pai da menina, que ele é meio retardado. Aquilo ali é um parvo, tá? Assiste o filme que você vai ter contato que é um parvo. O parvo, como ele vive uma vida inocente, inclusive o parvo, né, ele fala até algumas coisas em latim, até para ridicularizar, até de uma certa forma, a igreja. Por quê? Porque as missas eram feitas em latim. Então ele improvisa um latim lá meio doido, entendeu? Por quê? Porque ele já ouviu na missa um latim, então aquilo lá soa para ele familiar. Então o que ele faz? Ele improvisa um latim meio doido, meio maluco, né, para satirizar a igreja. Então, não que ele saiba latim, não é isso, tá? É que ele fala um latim lá, tal, que é para satirizar a igreja. E assim eu tenho o parvo. O parvo é um personagem. E notem que todos esses personagens, as pessoas se identificavam, porque na plateia tinha agiotas, porque na plateia tinha padres, porque na plateia tinha fidalgos, entendeu? E todo mundo já conhecia um parvo, que era um bobo da vila, né? Né? Assiste o Milagre da Sala 17, você vai ver o que é um parvo, tá bom? Muito bem. E claro, se aproxima da barca 4 cavaleiros que lutaram na cruzadas. Necessariamente, dessas 14 almas que se apresentam, apenas os 4 cavaleiros e o parvo embarcam para a glória, tá? O parvo porque viveu uma vida inocente, tá? Uma vida pura. E os 4 cavaleiros, por quê? Porque eles lutaram na cruzadas. Então o ideário da cruzada, né? Se você luta na cruzada, você tem direito à vida eterna, entendeu? Então, no caso, quem luta na cruzada já tem direito ao céu. Então ele fez um sacrifício e tal, né? Então ele já tem o direito ao inferno. Todos os outros são enviados à barca do inferno. Tentam discutir e argumentar com o diabo os motivos pelos quais merecem ir ao céu. O alto tem um intuito moralizador e maniqueísta, tá? Maniqueísta no sentido, né? A gente vai ver mais a respeito disso adiante, né? A respeito das diferenças, né, entre o bem, né, e o mal. Não que seja só essa temática, não, tá? Eu tenho a barca do inferno, a barca vai para o céu. Não, a temática é a crítica da sociedade, a crítica do homem, tá? Que corrompem a instituição, mostrando o bem contra o mal, tá? Indicando que aqueles elementos cuja moral mancharia a sociedade foram conduzidos para o inferno, tá? Então, aí está a genialidade do Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno é uma peça complicada, você nota aí, a gente vai precisar aí, para montar a peça, precisaria, no caso, né, de 16, 17, 18 pessoas, 20 pessoas, porque há também um coro na Barca do Céu, né? Eu já vi peças montadas que o pessoal fazia um coro também para a Barca do Inferno, entendeu? Então tem na Barca do Céu, tem os anjos cantando, na Barca do Inferno tem o pessoal cantando também, tá? Tem o diabo que conduz e essas 14 pessoas. Então tem uma peça que demanda gente, tá? Essas peças, é muito importante dizer, elas não tinham assim muita elaboração, tá? Era um negócio improvisadão ali, tal, pegava ali, vestia o cara malemar. Por quê? Porque eram peças que eram feitas assim no salão, né, para o rei, como eu falei para vocês. A rainha era a grande patrocinadora do Gil Vicente, era ela que patrocinava, tá? Então, se você nunca teve contato com o Alto da Barca do Inferno, nós temos vários, nós vamos fazer praticamente o exercício contrário, tá? Nós temos vários exercícios na apostila
que esses exercícios nós vamos fazendo de contramão, tá? Você vai fazendo exercício e você vai se aprimorando da história do Alto da Barca do Inferno, que é extremamente marcante nessa sua característica alegórica. Então eu tenho as pessoas da sociedade que se identificavam. Cara, e todo mundo ria, todo mundo dava risada, porque era genial, tá? Tanto é que eu tenho também uma outra peça, que foi uma das últimas peças escritas por Gil Vicente, chamado de Alto da Lusitânia. Experimenta comigo aqui como que a peça é genial, tá? Ó, o Alto da Lusitânia, uma das últimas peças de Gil Vicente, foi escrita em 1531 e representada pela primeira vez em 1532 perante a corte de Dom João III, quando nasceu seu filho Dom Manuel. Quer dizer, já deu tempo, né, do outro filho nascer, e Gil Vicente tá fazendo peça. A peça trata das bodas de Lusitânia, que daí ele monta ali um personagem mitológico. A Lusitânia, que é a capital, né, seria uma deusa, né, ou melhor, Lisboa, que seria uma mortal, uma coisa assim, e o Portugal, que seria um cavaleiro nobre, tá? E aí fala a respeito desse casamento, né, desse nobre com essa deusa, etc. Divide-se em duas partes. Na primeira parte, assiste-se às atribuições de uma família judaica. Quer dizer, ele faz ali todo, né, o aspecto, por quê? Porque há sempre uma crítica ao judaísmo, ao elemento judaico dentro da comunidade lusitana, dentro da comunidade portuguesa. Mas só que a segunda parte que é genial, tá? Na segunda parte, assiste-se ao casamento de Portugal, o cavaleiro grego, com a princesa lusitânia. Dois demônios, Beelzebu e Dinato, que aparecem no texto, vêm presenciar o casamento. Só que para presenciar o casamento, eles vão para a beira da estrada, porque antes de ir para o casamento, o Beelzebu quer conhecer a alma humana, quer saber como é que é esse ser humano, esse homem. E ele fica na beira do caminho. Aí ele vê o diálogo de dois cavaleiros chegando. Um cavaleiro vem para um lado da estrada e outro cavaleiro vem para o outro lado. O nome desses cavaleiros, um cavaleiro se chama Todo Mundo e um cavaleiro se chama Ninguém. Meus amigos, para fazer essa peça, você precisa só de 4 pessoas. Um para ser o Dinato, ou melhor, um para ser o Beelzebu, que é o demônio. Outro é o Dinato, que é o escrivão. Dinato é um funcionário do Beelzebu. Ele está ali para escrever. E você precisa de um cavaleiro para ser o Todo Mundo e um cavaleiro para ser o Ninguém. O nome do cavaleiro é Todo Mundo e o nome do cavaleiro é Ninguém. Vamos experimentar? Experimenta comigo a peça um pouquinho. Começa o diálogo. Vem o Ninguém. Como há seu nome, cavaleiro? É o Todo Mundo. O meu nome é Todo Mundo. E meu tempo inteiro sempre a buscar dinheiro. E sempre nisso me fundo. E o Ninguém fala, o meu nome é Ninguém. E eu busco a consciência. Aí o diabo, esta é boa experiência. Dinato, escreve isso bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo busca dinheiro. Entendeu? Aí o Ninguém vem também fazendo o diálogo dele. E agora, que buscas lá? Aí o Todo Mundo, busco honra muito grande. E o Ninguém, eu, virtude, que Deus mande que tope com ela já. Aí o Beelzebu, outra adição nos acude. Escreve logo aí, a fundo, que busca a honra todo mundo. E ninguém busca virtude. O Ninguém, buscas outro maior bem que esse? Aí o Todo Mundo, busco mais quem me louvasse, tudo quanto eu faço, tudo quanto eu fizesse, né? Então veja bem, todo mundo, né, quer que as pessoas elogiem, todo mundo quer um elogio. O Ninguém, eu que me repreendesse a cada coisa errada que eu fizesse. Então veja bem, o Todo Mundo, o cavaleiro, ele adora ser elogiado. E o Ninguém, que é o outro cavaleiro, ele quer que as pessoas o corrijam. Porque se eu estiver errado, eu quero que as pessoas me corrijam. Aí o Dinato, aí o diabo fala, escreve mais. O que tem sabido? Que quer em extremo grado todo mundo ser louvado. E ninguém quer ser repreendido. Qualquer coincidência com o seu papai e a sua mamãe sentando com você falando, meu filho, não pode fazer assim, tal. Você, ai meu Deus, meu pai, vou te cortar. Por quê? Porque ninguém gosta de ser observado, repreendido. Entende? Gil Vicente escreve isso em 1530 e a gente pode usar hoje, com certeza. Gil Vicente é um homem além do seu tempo. O diálogo é grande, tem umas 3 partes, eu coloquei só um trecho aqui. O Ninguém, busca mais, meu amigo, eu todo mundo busco a vida quem me dê. E o Ninguém, a vida não sei que é, a morte conheço eu. Opa, Beelzebu, escreve lá outra sorte. Que sorte?
Muita garrida, muito garrido. Todo mundo busca a vida e ninguém conhece a morte. Isso é verdade, não é verdade? O todo mundo. E mais queria o paraíso, sem ninguém estorvar. Eu queria ir para o paraíso sem que ninguém atrapalhasse. O ninguém. E eu ponho-me a pagar quanto devo para isso. Beelzebul, escreve com muito aviso. Que escreverei? O Dinato pergunta. O Beelzebul fala, escreve que todo mundo quer o paraíso, mas ninguém quer pagar o que deve. Né? Vamos encerrar. Todo mundo. Folgo muito de enganar e mentir nasceu comigo. Aí ninguém fala, eu sempre verdade digo. Nunca, né? Sem nunca me desviar. Beelzebul, ora, escreve lá, companheiro, não sejas tu preguiçoso. O Dinato, que? O Beelzebul, que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Gostou? É o alto da Lusitana, tá? Muito bem. Bom, muito importante dizer as influências de Gil Vicente. Por exemplo, em 1550, Padre José Anchieta escreve o alto na festa de São Lourenço. É no modelo Gil Vicentino. Como eu disse para você, o alto é extremamente religioso. Então ele faz uma literatura, ou melhor, é durante a literatura de catequese, na esperança de evangelizar os índios. Então Padre José de Anchieta usa o alto vicentino para evangelizar os índios. Eu tenho também, em 1950, bem recente, hein? Eu tenho João Cabral de Melo Neto, que configura a segunda fase modernista, escreveu o Alto de Natal Pernambucano, que recebeu também um outro título e por esse título é mais conhecido como Morte e Vida Severina. Todo rimado em redondilha maior, tá? O Alto de Natal Pernambucano, tá? E claro, cara, eu vou te perguntar a respeito de Ariano Suassuna. Quem nunca ouviu falar do Alto da Compadecida? É escrito também, tá? Em 1955, contudo, ficou muito famoso quando tem uma versão para o cinema lançada no ano 2000. Começa a pensar no Alto da Compadecida a respeito desse teatro alegórico. Notem que todos eles têm motivos religiosos, tanto o Alto de Natal, que é realmente uma história de Natal, quanto o Alto da Compadecida. Eu tenho Chicó, João Grilo, né, que são ali pobres, vão ali com os trambiques dele, né? E todos os personagens são personagens alegóricos. Eu tenho o padre, que é extremamente interesseiro, só faz as coisas por quê? Porque envolve dinheiro. O superior dele, que é o bispo, também vive puxando o saco do coronel, né? Esqueci o nome do coronel, né? O coronel, que é também o cara que tem dinheiro na cidade, portanto ele leva a igreja aqui, né? Conforme ele pensa, totalmente autoritário, né? Notem outro elemento alegórico, os patrões do Chicó e João Grilo, os padeiros, que tem no padeiro, né, o dono da padaria, o patrão que explora as pessoas, explora o funcionário, né? E a esposa do padeiro que trai o padeiro, né? Logo quando eles são conduzidos à morte, que daí tem, né, o advento, né, entra um cangaceiro na cidade e tal, que também é um elemento alegórico, né, a gente vai ver na hora do julgamento, essas pessoas morrem, vão para o céu, né, lá eles vão ser julgados, o Cristo é negro, né, com uma tentativa, né, de por que o Cristo não poderia ser negro, né? Isso é trabalhado na peça, né, que daí todo mundo ficou com, né, estranheza, e o João Grilo fala alguma coisa, né, o senhor é meio queimado e tal, todo mundo repreende, não fala isso pra... Aí o Cristo fala, todo mundo ficou estranho, não, eu vim de negro de propósito, todo mundo ficou com vontade de falar alguma coisa, mas por prudência mundana ninguém falou nada, então isso é discutido lá na obra, né? Pois bem, e aí a gente tem um vislumbre dessa, por exemplo, da condição da esposa do padeiro. A esposa do padeiro, como alegoria, né? Ela confessa na hora da morte dela que ela traiu o marido porque ela amava demais o marido. E ela tinha medo que o marido a traísse. Então, antes do marido a trair, o que ela fez? Ela traiu primeiro, né? É claro, é uma proposta de Ariano Suassuna, né? Que é mais ou menos assim, né? Normalmente quando eu faço alguma coisa contra as pessoas, ou quando eu desconfio que uma pessoa pode fazer uma coisa contra mim, é porque eu sou capaz de fazer algo pior para aquela pessoa, né? Tá. Então, em Ariano Suassuna. Então, o Alto da Compadecida é chamado de Alto da Compadecida justamente por causa do modelo Gil Vicentino. Terminando.
E o João Grilo, né, vai para o céu. Eu nunca sei se é o Chico ou o João Grilo, eu nunca sei, mas eu acho que é o João Grilo. Ele vai para o céu e lá na hora, né, tem o julgamento dele e ele fala, agora comigo eu estou ferrado, porque eu sempre fui na mentira. Tal. E a Compadecida vai lá e intercede por ele, né? E aí o que é dado a ele? É dado a ele a oportunidade de voltar. Aí o Cristo perguntou, você está satisfeito? Ele falou, sim, estou satisfeito e tal. E ele volta. Só que quando ele volta, ele não lembra que ele esteve no céu. Entende? E aí, né, é dada a ele uma nova oportunidade para ele fazer da vida dele melhor, para que ele não vá para o inferno, né? Eu sempre gosto de brincar, né? Hoje à noite, você não lembra, né? Mas nós dormimos e nós falamos com o Criador. Nós morremos essa noite durante a madrugada e você não viu, você não lembra, e você esteve na presença do Criador. Mas sabe o que o Criador nos deu? O Criador nos mandou de volta, e quando o dia nasceu, nós ganhamos uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade do quê? De fazer da nossa vida algo diferente, de fazer melhor para a nossa vida. É essa a mensagem de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida. Todos nós, quando o dia amanhece, ganhamos a oportunidade de fazer a nossa vida melhor. Legal, né, cara? Então aí, as influências de Gil Vicente eu não poderia deixar de falar, tá? Bom, e aí, para encerrar a nossa aula de hoje, a farsa de Inês Pereira. Vou falar rapidinho aqui. Inês Pereira, bom, é muito importante que diga o seguinte, Gil Vicente, ele foi ficando muito famoso, e aí deu que, com essa fama dele, algumas pessoas começaram a duvidar que fosse ele mesmo que escrevesse as peças. Mas você mesmo que escreve isso aí? Não sou eu mesmo. E aí, numa roda de amigos, só lançaram um desafio para Gil Vicente. Falaram o seguinte, não, tá, será que é você? Não, é mais ou menos assim. Ele ficou chateado com que as pessoas estavam desconfiando dele. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, ó, fala você aí uma frase e eu vou escrever a peça agora. E aí um dos presentes lá propôs um mote, lembra? Um mote. O que é um mote? É uma frase, tá? Lembra, eu usei água mole em pedra dura, tanto bate que eu fui. E tinha uma frase na época que era mais assim, mais quero um asno que me carregue a um cavalo que me derrube. Então, mais quero um asno, pode ser um asno, um burrinho, mas desde que esse burro me carregue, do que um cavalo bravo, um cavalo bonito e tal, mas um cavalo que me derrube. E aí ele faz a peça. A peça gira em torno da menina Inês, chamada Inês Pereira, tá? Assim nos conta a história de uma moça simples, mas que ambiciona casar com um rapaz inteligente, sedutor. A mãe insiste que ela se case com um rapaz chamado Leonor Vaz, né, um português. Mas Inês considera o moço bruto e inculto, tá? Um asno. Por intermédio dos dois casamenteiros, né? Ou melhor, ela contrata um judeu, ou melhor, dois judeus, né? E esses judeus vão ser os casamenteiros. E aí ele acaba arrumando um casamento com um tal de Brás da Mata, um escudeiro de cavalaria. Então, como o camarada dele era escudeiro, provavelmente ele tinha dinheiro. Então ela vê a oportunidade do quê? De sair daquela vida que a mãe obrigava a ter, que era uma vida de labor doméstico. A mãe ia pra missa e deixava a menina lavando louça, lavando a casa, limpando. E ela, né, aquela vida, né, lava louça, faz comida, limpa a casa. Ela falou, eu quero sair dessa vida. Eu quero sair dessa vida e tal. E aí o que ela faz? Ela contrata necessariamente dois judeus casamenteiros. E os casamenteiros, a mãe quer que ela case com o Leonor Vaz, ela não quer, porque ela acha ele um burro, né, um inculto. E os camaradas descolam esse casamento. Num primeiro momento, ela acha que ela top. O cara é bonito, o cara tem dinheiro. Ela fala, pronto, estacionei, irmão. O negócio acontece rápido, ela casa e se livra da mãe. Quando o escudeiro leva ela para casa, o que o escudeiro faz? Obriga ela a fazer os serviços domésticos. Você faz, você lava, você passa, você faz o mesmo serviço que ela fazia com a mãe. Aí ela se viu numa situação para, ferrar, toda a mesma situação. Só que daí o Brás da Mata vai para a guerra, provavelmente para a cruzada, porque ele é um escudeiro, né? Lá, e para ele sair, ele tranca ela num quarto e pede que um amigo fique cuidando dela, tá? Bom,
E aí o que que acontece? Ela fica um tempo lá, tal, mas ela sai, claro, não fica no quarto, e aí ela descobre que o Brás da Mata morreu na guerra, morreu na cruzada. E ela se vê livre. E ela descobre que seu primeiro pretendente, aquilo que ela julgava um bronco, um ignorante, o Leonor Vaz, está solteiro e disponível. No que ela faz? Ela se casa, né? Só que daí ela se casa, e aí o que que acontece? Ela acaba, né? Se não me engano, era um padeiro que vinha trazer o pão e fala assim, ó, você é linda, tal, você fica fazendo os afazeres domésticos, e acaba, né, arrumando isso como amante. O que que acontece? O Leonor Vaz, ela consegue convencê-la, inclusive, a levá-las para o encontro. O amante chega e fala assim, ó, tal, né, poxa, né, eu queria propor, né, uma relação com ela, tal. Ela fala assim, mas agora eu sou casado. Ele falou, mas e aí, qual que é o problema? Né? Te encontro em tal lugar, marca o encontro. O que que ela faz? Ela convence, inclusive, o Leonor Vaz, ela multa na cacunda dele, e ele é que leva ela para o lugar. Aqui tá bom, meu amor, aqui tá bom, pode me deixar. Aí ele vai fazer o serviço dele e ela vai ter a relação com o amante dela. Quer dizer, antes ela estava casada com um camarada bonito, rico, mas que obrigava o serviço doméstico. Agora ela está casada com um camarada que, inclusive, a leva sem perguntar nada para o amante, né? Então lembra? Mais quero eu um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Com essa peça nós temos aí a farsa de Inês-Pedro. Tudo bem? Então aí a farsa, né, como teatro extremamente mundano. A farsa vai cuidar apenas de questões do dia a dia, tá bom? Então tá, espero eu ter deixado claro, né, a respeito de Gil Vicente. A apostila trabalha bem Gil Vicente. O humanismo não é só Gil Vicente. Gil Vicente foi muito importante? Foi. Mas Gil Vicente não é o resumo. A apostila trabalha bastante Gil Vicente. O que eu vou fazer? Na próxima aula eu vou trazer os outros temas, outras ocorrências literárias dentro do humanismo, tá? Por enquanto, deixo-os com a atividade da apostila. Abre lá a apostila, deixei aqui a minha apostila digital aberta. Fica na página 135, tá? Vai fazer exercício 1, exercício 2 e exercício 3. É para fazer agora, tá? Não esquece que você tem também a tarefa para você fazer logo mais. E a atividade do AVA já está aberta, já está disponível, tá bom? Meus amigos, espero que você tenha gostado desse titã da literatura em língua portuguesa, sempre lembrando, tá? Ele escrevia também peças em espanhol, não escrevia só em língua portuguesa, tá bom? Esse titã que foi Gil Vicente, esse homem além do seu tempo, tá? Faça os exercícios, tá bom? E semana que vem a gente dá continuidade. Não esquece que tem as tarefas logo mais à tarde. E também não esquece que também já tem agora aberta a atividade no AVA, tá bom? Um abraço e até semana que vem, meus amigos.